Desequilíbrio hormonal, predominância estrogênica. Será que você tem isso? Quais os sintomas desse desequilíbrio hormonal que você pode sentir? Quais as causas e o que pode ajudar? Suplementos que podem ajudar, alimentos que podem ajudar, alimentos que pioram. O que tem a ver o intestino nesse seu desequilíbrio hormonal? Então, quem está assistindo essa live salva, passa os minutos para frente, que agora eu vou recepcionar quem está aqui comigo, a Nani. Agora eu quero que vocês vão me dizendo assim, ó, boa noite, a Kelly, o Jorge. Olha, Jorge, um pequeno gafanhoto por aqui. Fique aqui porque os homens também estão com predominância estrogênica e eu vou explicar por quê, tá? Mas muito obrigada pelo que você falou. A Kelly, Luana, eu quero que vocês escrevam aqui enquanto isso. Vocês já foram falando aí, eu tenho isso. Eu quero que vocês me falem aqui, por que vocês sabem que vocês têm predominância estrogênica? Que vocês falaram, eu tenho isso. Tem os sintomas? Ou você já sabe que tem esse desequilíbrio de estrogênio sempre alto? Fala aí. Olá, do Uruguai, boa noite. A Magda, a Érica, a Cláudia, vão me falando aí. Como é que vocês sabem? Ó, e eu sei que vocês estão espontaneamente pagando essa live. Essa live não é gratuita, ela é paga. 10 corações por pessoa por minuto. De Madrid, uau! Ah, tá no exame de sangue. Tá, já viu ali. Tá muito aumentado. Ó, muito like pro Instagram entregar a minha live, senão ele não está entregando mais nem vídeos, nem lives, nem stories. Então ajuda. Quanto mais vocês clicarem no like, mais ele vai distribuir o conteúdo, senão não chega para vocês, tá? Guarulhos. Vamos lá, vamos começar? Para não ficar tarde. Eu fiz exames, alterações hormonais, foi hormônio masculino aumentado. Muito bem. Eu já vou falar os sintomas e vocês vão me dizer, certo? Então assim, ó. Eu vou falar primeiramente, se os homens estão aqui, eles vão prestar atenção depois em alguns sintomas e o que eu vou falar. Mas no ciclo menstrual, ó. Tá, tô tentando ler aqui. Então, ó, vou repetir. Hoje eu vou falar sobre predominância estrogênica, desequilíbrio hormonal, quais os sintomas, o que pode causar isso e os alimentos ou suplementos que podem ajudar. Em um ciclo normal de uma mulher, quando você no primeiro dia do ciclo tá tudo meio baixo, progesterona e estrogênio. Lá pelo quarto, quinto dia, o estrogênio começa a aumentar, a progesterona ainda tá baixo. Lá no 14º dia, que é o dia de ovulação normalmente, né? Naturalmente, aí tem um pico muito grande do estrogênio e depois se engravida, né? O estrogênio mantém a progesterona, aí sobe, depois tem o equilíbrio e desce. Então assim, ó, quando o estrogênio fica sempre aumentado, porque a maioria das pessoas não engravidam ou tentam não engravidar, ou mesmo num ciclo normal, depois o estrogênio, mesmo não engravidando, fica sempre aumentado. Quando tem esse desequilíbrio, o estrogênio sempre mais alto, você vai ter uma série de sintomas, tá? Então presta atenção se você se caracteriza, se você se identifica com alguns deles. Um excesso de peso, principalmente o excesso de gordura localizada no quadril, nas coxas, tá? Só que tem uma coisa muito interessante. Quando você tem um desequilíbrio hormonal com uma predominância do estrogênio sempre mais alto, você também desequilibra a sua tireoide. Lembra que eu sempre falo que nenhum órgão trabalha sozinho. Então é tudo interligado. Então quando você tem esse desequilíbrio no estrogênio, a tua tireoide também não trabalha direito. Ela também entra em desequilíbrio. Aí você começa a ter uma gordura nas costas. Você começa a ter uma gordura acumulada na parte superior, nas costas. Vocês sentem isso? Já notaram isso? Então tá. Então, desequilíbrio da tireoide, acúmulo de gordura, dificuldade de perder peso, o metabolismo lento. Se eu falar todos os sintomas, você vai falar, eu tenho tudo.
mas é porque os hormônios regem a nossa vida, tá? Uma TPM exacerbada, exagerada, a mulher entra em depressão mesmo na TPM, não é assim chorosa, fica com vontade de um chocolatinho, não. Fica depressiva mesmo, de cama, cria problemas onde não existem, sabe assim? É caso psicológico e psiquiátrico grave, TPM exagerada, vontade incontrolável de doce, outro ponto, acne, melasma, lembra que eu falei nas caixinhas hoje à tarde? Melasma, às vezes você trata melasma, começa no intestino o tratamento, e às vezes justamente o que você está usando para tratar ou evitar o melasma está piorando, tá? Olha lá, ó, mas a Nani já tem o estrogênio alto, é magra, não tem gordura acumulada, metabolismo acelerado. Você não vai ter todos os sintomas às vezes, né? Vai vendo o que te encaixa. Muito bem. Melasma, acne, o que mais eu tava falando? Baixa libido, deixa eu ver, não posso esquecer nenhum. Eu sempre tenho a minha cola aqui, né, que eu preparo a live à tarde. Muita celulite, sabe? Muita celulite. Celulite, assim, você vê que a pele da pessoa tá inflamada, né? Mesmo magra, às vezes tem celulite. Inchaço, muito inchaço. Dor nas mamas, aquela mulher que fala que tem sempre muitas dores no peito, às vezes é só um peito só, né? Sempre aparece pólipos, a síndrome do ovário policístico também, miomas, a endometriose, tá? Dor de cabeça um pouco mais exagerada, tipo uma enxaqueca, sempre enxaqueca com frequência, tá? Insônia, enfim, sintomas que podem ser outras coisas? Podem, mas geralmente é predominância estrogênica. Aí eu vou te dizer assim, se você olhar qualquer outro meu vídeo por aqui, eu vou dizer assim, que todos esses sintomas significam que você está inflamada. Como é que você vai tomar um remédio e tratar todos os sintomas separadamente, não é? Então eu vou dizer assim, se você está inflamada, é porque você tem predominância estrogênica. Se você está inflamada, você favorece a predominância estrogênica. É tipo não saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Mas ambas as situações, o tratamento é no intestino. Eu já vou chegar no intestino. O que tem a ver o intestino com o teu estrogênio alto? O que tem a ver o intestino na tua inflamação? Isso vocês já sabem, tá? Pois bem, agora eu quero ver se vocês identificaram os sintomas. Dor de cabeça, olha lá, ó. Lembra que esses dias eu contei que uma aluna falou que tinha analgésico na bolsa, dor de cabeça com frequência? Ó, e eu vou falar pra vocês daqui a pouco alimentos que ajudam, tá? A limpar esse... Ai, eu não gosto dessa bolinha. Alimentos que ajudam a limpar o estrogênio do corpo, esse excesso de estrogênio e suplementos, tá? Então, ó, muito like nessa live, que daqui a pouco eu vou falar isso, tá? Me fala aí, inchaço, celulite, quais foram os sintomas que eu falei até agora? Encaminha essa live para quem você acha que tem isso. E o intestino preso, qual é a relação do intestino preso com essa predominância estrogênica, tá? Vou falar isso também, tá? Então agora eu vou te falar por quê. Por que você tem essa predominância estrogênica? Por que foi acontecer isso? O que é que você fez? Celulite, mama dolorida, intestino preso, tá? Lipedema, alteração da tireoide, melasma, insônia. Vão escrevendo aí os sintomas de vocês, tá? Muita celulite. Eu tenho tudo, tô melhorando porque comecei a tomar anticoncepcional. Olha lá, ó. Anticoncepcional não trata. O anticoncepcional vai só mascarar, tá? Então, quem trata, por exemplo, esse desequilíbrio hormonal, trata acne, trata SOP com anticoncepcional não trata nada. Ele só te faz se sentir um pouco melhor ali, nesse momento, tá, Kelly? Mas aí não consegue mais depois ficar sem anticoncepcional, porque você vai começar a ter... vai ter muita acne e não vai conseguir ficar sem. Ó, só um pouco que eu vou ter que pegar o meu óculos, porque eu não tô enxergando o que vocês estão escrevendo. Aguenta aí, tá?
Vamos ver. Aí fica uma luz bem no meio do meu óculos, né? Tá, então, ó, conforme eu estava dizendo, o anticoncepcional, ele não trata, tá? Ele só vai mascarar alguns sintomas, fazer você se sentir melhor com algum sintoma, mas depois você vai ficar dependente desse anticoncepcional, porque se você parar, por exemplo, você vai ficar cheia de acne, tá? Então, Kelly, acompanha aqui que eu já vou te falar uns alimentos que vão te ajudar nisso, e o importante é desinflamar e cuidar do intestino, tá? Vamos chegar lá. O que é que causa, então, essa predominância estrogênica? Tá? Intestino solto, acne, inchaço, só camufla, mas então agora você vai aprender e você vai se livrar do anticoncepcional, tá? Infertilidade, tá? Abortos de repetição, de repente é por causa disso. Por isso que às vezes eu falo, aqui nos stories eu mostro algumas alunas e elas mostram lá, desinflama, engravida, desinflamei, engravidei. Por quê? Porque equilibra isso também. Algumas outras alunas que já estão na menopausa, no climatério, na menopausa, ou estão na menopausa fazendo fazendo reposição hormonal. Quando você desinflama, você melhora, você vai ajustar a dose dos hormônios que você está usando, tá? Um dos principais motivos dessa predominância estrogênica é o aumento de peso. Se a pessoa tem sobrepeso ou obesidade, ela vai estar inflamada, tá? Então isso já propicia um desequilíbrio do estrogênio, porque acontece a resistência à insulina. Resistência à insulina e aumento de peso é por causa do aumento de calorias que você come, principalmente o excesso de carboidratos, certo? Mas a disbiose também causa resistência à insulina. Você vê como é uma cascata de coisas? Nunca é uma coisa só. Mas eu vou deixar o intestino por último. Então, o primeiro motivo da predominância estrogênica. Você aumentou o peso. Mas você ainda não está obesa, mas aumentou o peso. Se você está obesa, um pouco mais grave, tá? Agora vou lá, vou citar as causas da predominância estrogênica, tá? O cortisol alto. Cortisol alto que também vai ajudar você a aumentar peso, mas o cortisol alto ele é contrário do nosso estrogênio. Então você primeiro precisa controlar e corrigir o cortisol. Isso se dá por rotina saudável, dormir melhor, menos celular, fazer yoga, fazer meditação, fazer um momento de calma, de silêncio, rezar, não sei, fazer alguma coisa que te acalme para você diminuir o cortisol. Tá? Emagrecer ajuda. Mas o grande problema do nosso cortisol alto é excesso de telas, sono ruim e excesso de estímulo, café. Estímulo visual e o café, né? Então, excesso de telas, falta de sono e excesso de café, tá? Falta de sono, excesso de telas, excesso de café. Acho que eu falei as mesmas coisas várias vezes. Então, uma das causas do estrogênio aumentado é o cortisol alto. Ele é o contrário do nosso estrogênio, tá? Então, vamos lá. Vou dar uma pincelada aqui, mas depois eu volto. Uma microbiota desequilibrada. Presença de disbiose. A gente tem um conjunto de bactérias, lá, uma parte da nossa microbiota no intestino, que é o estroboloma. São os genes de algumas bactérias que fazem essa varredura desse estrogênio aí, tá? E se você tem essa microbiota falha, que não está saudável, você não vai ter esse estroboloma saudável, isso não vai acontecer. Então, esse estrogênio vai voltar para a nossa circulação. Mas tem uma outra coisa ali no intestino que faz esse estrogênio voltar. E aí tem a ver com a endometriose, que te causa muita dor, tem a ver com a endometriose, que você não consegue melhorar, tá? Ou porque apareceu a endometriose. Então, vamos lá. Vou deixar por último o intestino, tá? Xenoestrógenos podem também ser os causadores da predominância estrogênica. Então, às vezes você está usando um creme lá para o melasma, enfim, e justamente o creme que você está usando para o melasma é o que está te causando a predominância estrogênica, que está piorando o teu melasma. Prestou atenção? Então dá like aí para eu entender que vocês estão vivas aí no chat. Dá like, porque senão a live não continua, tá? Vai dando like aí. Então, ó,
cosméticos, o próprio protetor solar, maquiagens. A gente não vive sem isso, né? Porém, dá uma olhada na composição. E quando você conseguir, tá? Quando você puder, compra lá o shampoo, até que é uma coisa rápida. Você lava, escorre, pronto. Mas maquiagem fica no rosto muito tempo. Protetor solar a gente passa às vezes até dentro de casa, do escritório. Esmalte, tintura de cabelo. Então, se você conseguir dar uma olhada nos compostos ali, comprar protetor, tem protetor físico já, sem química, protetor solar mineral. Então, você já consegue escolher. Tem maquiagens, né, que não tem químicos. Então, tudo isso são xenoestrógenos. Xenoestrógenos são falsos hormônios. Eles se comportam como se fossem os nossos hormônios e eles ocupam o lugar dos nossos hormônios no nosso corpo, tá? Causando ações semelhantes, porém não são hormônios, tá? Então, o bisfenol, que são os plásticos que a gente bebe água de garrafinha, que toma sol, e daí a garrafinha aquece e libera, enfim, muitos plásticos. As panelas, os antiaderentes, que eu já falei tanto aqui, né? Os antiaderentes das panelas, a gente consome. Enfim, tudo isso são disruptores, né? Xenoestrógenos que imitam os estrógenos. Há produtos com soja. A nossa soja talvez não é a mesma soja lá que os japoneses comem. Que eles comem muita soja fermentada, talvez a soja deles não seja transgênica. Enfim, isso tudo possibilita um excesso de hormônio no nosso corpo, tá? Então, esses são os possíveis xenoestrógenos. E tem uma coisa muito importante aqui, quando eu falei lá na obesidade, que na inflamação, quando o teu corpo está excesso de peso, excesso de gordura inflamado, é como se ele tivesse na pandemia, ele está em alerta. E quando ele está em alerta, ele poupa o metabolismo, ele deixa o metabolismo mais lento e ele acaba transformando mais os hormônios masculinos em femininos. Isso também, por isso que os homens estão com excesso de estrogênio, né? Alguns homens que aumentam as mamas, crianças, né? Crianças, adolescentes, meninos com as mamas aumentadas por causa desse estilo de vida. Comecem a pensar. Esses dias uma aluna que é mãe, falou: eu levei meu filho no médico e o médico deu um remédio como se fosse para câncer de mama. Eu não sei, eu tô esperando a notícia dela, ver o que aconteceu, que ela ia levar num outro médico para ter outra opinião. Porque o filho já tava com mama muito grande, né? Mas enfim, a gente tem que olhar para todas essas situações. Que hábitos as crianças estão tendo? As meninas menstruando antes? Escreve aqui comigo se vocês concordam. Vão dando like e me diga se vocês concordam, tá? Meninas menstruando antes, mulheres entrando na menopausa antes e meninos com mamas. Ninguém dorme mais de qualidade, excesso de telas, que aí prejudica o cortisol, excesso de café, criança talvez não tome café, né? Mas às vezes refrigerante, não sei. Uma alimentação que não é saudável, excesso de carboidrato que aumenta peso, que gera o aumento de estrogênio, intestino ruim já desde a infância e adolescência, uma microbiota desequilibrada das crianças, que eu já vou falar onde é que o intestino influencia nisso. Então, por que as crianças estão menstruando antes, os meninos estão com mamas e as mulheres estão com menopausa precoce, tão precoce? Então, vamos começar a pensar nisso? Então, começa a prestar atenção, anota aí, tá? Agora, uma coisa muito importante, já tá chegando na parte dos alimentos que ajudam, tá? Uma coisa muito importante é assim, ó. Lá no Método Médio, onde eu ensino as alunas, elas vão seguindo passo a passo. Se tiver alunas aqui, vocês vão entender mais por que vocês estão fazendo certas coisas, apesar de que lá eu explico tudo. O fígado é um órgão que é responsável por limpar o nosso corpo da sujeira que a gente coloca nele, dos nossos alimentos, da nossa alimentação, enfim, mas também de todo o metabolismo, de todo o trabalho que o nosso corpo faz, tem a sujeira interna, né? Então, o nosso fígado precisa limpar
tudo que a gente absorve, come, e tudo que o nosso corpo produz para deixar o nosso corpo vivo, nosso organismo vivo, certo? Quando a gente fala que ele está sobrecarregado, é que tem muito trabalho e você está ajudando pouco ele. E ele faz o detox de madrugada, certo? Então você dorme tarde, você janta tarde, come comida pesada, então ele não vai conseguir fazer o detox. Aí eu vou fazer outra live outro dia sobre o fígado, que você acorda inchado, o anel não sai do dedo, a boca amarga, toma um copo de água, tem náusea. Outros sintomas de fígado sobrecarregado. Senão é muito sintoma hoje já, né? Por uma noite. Então, quando o teu fígado não tem o suporte para limpar você, não é você tomar o suco verde para limpar o teu fígado. É você tomar o suco verde, por exemplo, para dar suporte para o teu fígado limpar você. Tá? Então, assim, ó. O fígado precisa limpar esse excesso de estrogênio. Aí ele joga para o intestino. Se o intestino não tem, agora eu vou misturar o fígado com o intestino, tá? Se o intestino não tem essa microbiota, bactérias boas, saudáveis no intestino, para varrer embora esse excesso de hormônios que o fígado falou, ó, já equilibrei aqui, tá sobrando, isso aí joga fora. Se o intestino não está saudável, com essa microbiota saudável, com estroboloma saudável, para metabolizar esse estrogênio e levar embora, vai voltar pro teu corpo. Porque tem desbiose e porque tem o leaky gut. Lembra que eu já expliquei várias vezes que o nosso intestino pode estar vazado, cheio de microfurinhos, cheio de frestas, que chama permeabilidade alterada, que eu chamo que é por ali que começa a inflamação do teu corpo. E aí, quando o teu fígado pega o excesso de hormônio, joga no intestino para ir embora, chega no intestino, ele está vazando, permeável, ele tem desbiose, não tem esse estroboloma preparado, saudável, vai voltar para a corrente sanguínea. Entendeu, gata garota, pequeno gafanhoto, por que é que a tua acne não melhora? Por que é que o teu melasma não melhora com os cremes mais caros do mundo? Por que é que você faz laser, melhora, parou, o melasma tá ali, ou pior? Por que é que a tua dor de cabeça é diária? Por que é que essa tua mal-estar, irritabilidade, cansaço, baixa libido não melhora? Por que é que a endometriose, vocês têm sempre muita dor? A endometriose, você tem que falar com a tua médica, eu não sou médica, mas talvez você precise operar para tirar os focos, tudo mais. Mas pelo menos você pode diminuir a dor dessa endometriose, você pode eliminar os cistos, né? Os miomas, depende. Eu sumiu um mioma. E aí eu pedi pra médica, falei, é possível? Porque de repente eu vou falar lá, ó, desinflamei e consegui eliminar o mioma, né? Não quero dar falsas esperanças e enfim, foi um milagre. Ela falou, não, depende do tamanho, sim, né? Pode desaparecer, pode eliminar, enfim. Então, se você desinflama, se você corrige essa super permeabilidade do intestino, se o teu fígado manda embora esse excesso de estrogênio e esse intestino tá íntegro, fechado, ele não vai colocar de volta. Os soldados de defesa, a microbiota, vai agarrar esse estrógeno e vai jogar fora. Agora, o intestino tá preso, o cocô tá parado. Intestino preso é motivo de desbiose. Uma consequência do intestino preso é a desbiose. Intestino preso, fezes velhas, desbiose, estroboloma não vai existir ou não estará bom. Intestino super permeável com leaky gut, a predominância estrogênica vai acontecer. Então, se a gente pensa em fazer um vídeo sensacionalista, fala assim, intestino preso faz você engordar. Bactérias, desbiose é motivo da tua gordura. Sabe esses títulos assim? São sensacionalistas, mas no fim da coisa, tá certo. Água de garrafa de plástico te engorda. Não! Mas, se você toma muito, usa muito bisfenol, enche no estrógeno, vai desequilibrar a tireoide, vai desequilibrar os hormônios que podem causar inflamação, que pode fazer você engordar. Sim, lá no fundo, indiretamente, acontece, né? Mas a gente não pode usar esses títulos porque, não sei, né? Não é bem assim.
Mas você entendeu por onde? Ó, os sintomas do excesso de estrogênio, o que pode causar essa predominância estrogênica e agora os alimentos que vão te ajudar, tá? Vou falar alguns aqui, vocês já podem começar a usar. Só que, ó, então tudo que você falou, como é que faz? Vocês entenderam que escolher panelas que não são de produtos, né, materiais antiaderentes, aço inox, aço cirúrgico, vidro, pedra sabão, enfim, pode até comprar esses antiaderentes, mas que não seja esses que você machuca com os talheres que você raspa fora, né, que seja tóxico. Maquiagens, tenta escolher na medida do possível as que não tem tanta química, pelo menos o protetor que usa mais, pelo menos os cremes, tintura de cabelo. Eu tô tentando usar menos esmalte, uma semana eu pinto, a outra fico sem, enfim, mas a gente é difícil ficar sem, né? Por isso que tem que viver desinflamando. Como faz para melhorar essa predominância estrogênica? Desinflamar. E isso começa sempre no intestino, que é o que eu te ensino aqui todo dia, né? Mas eu vou te dar aqui umas dicas para você começar a melhorar já, tá? Então, dieta anti-inflamatória, que é o que eu sempre dou exemplo por aqui. A diferença entre dieta anti-inflamatória e dieta que só conta calorias, tá? Então, você fazer sempre uma dieta anti-inflamatória, que o que importa não é só a contagem de calorias, é do que é feita aquela dieta. Porque tem alguns alimentos que ajudam na limpeza do teu corpo. O teu fígado precisa de vitaminas do complexo B, precisa do ácido fólico, precisa do caldo de ossos por causa da glutationa, a N-acetilcisteína, que eu dou para as minhas alunas lá no MED, que é o NAC, ajuda o teu fígado a limpar você, tá? Então, tudo isso dá ajuda para o teu fígado limpar você desse excesso de estrogênio. Então, aí entra o suco verde, porque a couve, todas as brássicas, o brócolis, o repolho, a couve-flor, esses alimentos ajudam o teu fígado a limpar você, ajudam a eliminar esse excesso de estrogênio. Então, já anotou aí os primeiros alimentos? Por isso que é uma dieta anti-inflamatória, tá? Hábitos saudáveis, dormir cedo, menos telas à noite, para você ter um sono de qualidade, desinflamar e corrigir o cortisol. Não exagerar no café, já começa por aí. Tudo isso eu já sei, e por que não faz, né? Alguns fitoterápicos como a quercetina, o resveratrol, então são suplementos que ajudam, o resveratrol que está na casca da uva, né? São suplementos que ajudam a eliminar o excesso de estrogênio. Só que aí veja, ó, como é complicado. Se você tá na menopausa, você não quer abaixar muito o estrogênio, né? Então, cuidado com suplementos. Eu ouvi que excesso de estrogênio dá um monte de sintoma. Eu tenho todos esses sintomas. Mas, você esqueceu que está na menopausa, você não quer abaixar muito estrogênio. Então, não exagere em suplementos. Comida nunca vai dar excesso, mas suplementos vai, tá? Então, por exemplo, quercetina, resveratrol. Então, não exagerar, tá? Por isso que eu também não encho as alunas de suplemento, porque isso é a última cartada. O objetivo sempre é a comida, que a comida nunca vai ser o excesso, tá? O chá de dente de leão, que eu postei ontem, né? Um chá que ajuda o fígado a limpar você, dente de leão, tá? Nozes ajuda o teu corpo a eliminar os estrógenos. O orégano, que eu falei para vocês tomarem chá de orégano hoje para limpar, né, os parasitas do intestino, mas não é só para isso. O orégano também ajuda. Ômega 3, tá? Então, ó, ômega 3 todo mundo deve tomar na vida. Então, ômega 3 ajuda a eliminar os efeitos do ômega 6, que faz você inflamar, e aí, inflamando, causa o desequilíbrio dos hormônios. Orégano, nozes, as brássicas, que são a couve, o repolho, tudo isso aí. E aí, de suplementos, quercetina e resveratrol, sem exagero, tá? Então, esses alimentos podem te ajudar. Mas o principal de tudo é intestino saudável, sem leaky gut, né? Aumento da permeabilidade, uma microbiota saudável, tá? Para toda essa cascata acontecer. Porque, na verdade, o acúmulo de estrogênio se dá pela falha nessa metilação do nosso corpo, que a metilação é o detox, só que ela tem várias fases. Só que para essas fases acontecer,
teu fígado precisa de ajuda. Então, um corpo inflamado é intestino com microbiota ruim, com disbiose, intestino parado, e um fígado que não conseguiu fazer a metilação aí, que é limpar você. Então, isso tudo faz você ficar inflamada, porque desequilibra a tireoide, porque desequilibra os hormônios. E aí, como é que você vai tratar vários sintomas com vários remédios diferentes? Você tem que tratar todos os sintomas num lugar só, que é tratando o intestino, tá? Mas já comece com essas mudanças que eu falei. Vou relembrar. Dormir cedo, jantar cedo, evitar o café, diminuir telas para regular o cortisol. Fazer exercícios, manter peso saudável, emagrecer para você desinflamar e ajudar a equilibrar os hormônios. Caprichar aí no ômega 3, só depois de tudo isso. Caprichar no ômega 3, no caldo de ossos para ajudar teu fígado. Faz aí um suco verde com as folhas verdes ou come as brássicas. E suplementos deixa por último, primeiro organiza a dieta. Certo? Me contem aí se fez sentido, se vocês aprenderam isso hoje, tá? Olha lá, ó, segui as dicas, melhorei meu intestino. Qual marca de ômega 3? Eu indico óleo de krill, tá? Eu uso da Central Nutrition, a maioria dos suplementos, porque eu gosto, mas também uso óleo de krill. Às vezes eu tomo um, às vezes eu tomo outro. O óleo de krill é um ômega 3 de um crustáceo muito pequenininho, parece um mini camarão. Ele cabe na ponta do dedo. Mas é um óleo de krill mais concentrado e que não é contaminado. Que às vezes, não que todos os ômegas sejam contaminados, mas tem chances. E o óleo de krill não, tá? Entenderam? Entenderam tudo que eu expliquei hoje sobre predominância estrogênica? Deixa eu ver se vocês entenderam tudo. Isso aí. Então tá. Live todas as terças-feiras, às 20 horas. Escreva aqui nos comentários qual o tema que você me sugere para a próxima live. Terça-feira estamos aqui novamente, tá? Essa foi de predominância estrogênica, o desequilíbrio dos hormônios e as causas que ele acontece, os sintomas que te causam e os alimentos que melhoram. Foi o que nós falamos hoje. Agora eu vou deixar essa live salva, você escreve aqui embaixo qual o tema de outra live que você quer saber, tá? E vai na caixinha para me fazer perguntas. Se você tá aqui no YouTube, vai lá no meu Instagram e faz a pergunta na caixinha, tá? Comenta aqui embaixo o que você aprendeu, quais alimentos que eu falei que pode te ajudar e o tema da nossa próxima aula, tá bom? Então, ó, até terça que vem. Beijo!